Boa noite. Boa noite, professora Tereza. Boa noite a todos que estão chegando aí. Já vamos começar. Professora Edilane e professora Tereza já estão aqui. Professora Edilane entrou. Oi. Eu estou Boa aguardando a noite. professora Tereza agora. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, Edilane? Tudo ótimo, Oi, professora. Tereza, tudo Oi. bem? Oi, Jaqueline. Tudo ótimo. Obrigada desde já pela participação, Jaqueline. Que bom que hoje é com você. Por nada, professora. É um prazer estar aqui, gente. Uma honra poder estar Olha, representando o meu grupo, a minha universidade nessa live. Muito bom, porque né, a Rural, a UFJF, né, continua com a parceria, né, com essas pessoas que a gente encontra no caminho, né, como a Mauricéia é uma pessoa muito importante. Um dia encontrei com ela no meu caminho, né, a gente se tropeça e vê pessoas especiais, que mesmo distante, poucas vezes que a gente se vê, né, acaba transformando a nossa vida e vendo como é que ela é importante para a sociedade, para a vida das outras pessoas, né? Então, é um convite muito, muito bom, né, que a gente fez, tendo a Mauri segue com a gente, né, sendo intermediada aí, mediada por nossa aluna Jaqueline, da Federal Rural, né, para conversar um pouquinho sobre a experiência dela. Professora Tereza, eu não consigo ver a senhora. Não? Tá me Não, vendo? eu estou vendo a Tereza. eu não Está vendo consigo. aí, Edilane? Eu estou vendo só a professora Edilane. É. E você, Jaqueline, está escutando bem a gente, nossos participantes, nossos colegas que já chegaram. Tá tudo certo. Dá um joinha aí se está escutando bem, por Ah. favor. E você me escutou bem, só não está me Estou vendo, né, Jaqueline? ouvindo bem a senhora, estou Então ouvindo a tá professora ótimo. Edilane e vendo também. Então tá ótimo. Então, bem-vinda, né, para mais uma live aí com a nossa convidada, né, que a gente tenha uma boa experiência nessa uma horinha aí de bate-papo. Então, eu também gostaria de agradecer, né, para quem está chegando agora, né, a participação de tantas pessoas queridas, né, que vêm contribuindo para que esse evento virtual aconteça de forma remota. É nós aqui, né, do curso de turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, começamos aí em parceria com a Tereza, com os alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, desde junho, a pensar, a construir esse evento, né, e justamente tentando encontrar um espaço que fosse mais acessível para os jovens, né, que são os protagonistas aí do nosso evento. Então, o TBC Rede Jovem ele foi construído coletivamente, né, pensando nos alunos, né, quem estuda sobre TBC, né, e quem gosta, é sensível a essa temática, trabalha com essa temática, né, aos próprios jovens que vivem em comunidades que estão aí construindo, planejando o TBC. E também, né, para as pessoas que querem conhecer e visitar experiências, né, que se auto-intitulam turismo de base comunitária aí pelo nosso Brasil, tão diverso. Então, né, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa live. Né, também gostaria de agradecer pelo aceite do convite, né, a Mauricéia, que está representando aí
a sua comunidade, né? Vem lá de Paraty para contribuir com o nosso evento. Então, como a Tereza falou, todas essas lideranças comunitárias, jovens, são importantes para a nossa sociedade, são importantes para nossas universidades. E os nossos alunos estão tendo essa oportunidade de promover essa troca, né, esse intercâmbio, esse diálogo, esse aprendizado conjunto. Então, para nós, né, do grupo de TBC Rede, é muito precioso, né, termos essa oportunidade. Todos esses convidados aí que irão contribuir, né, ao longo do mês. Semana passada nós tivemos o Ítalo, né, do estado do Paraná, representando a rede Caiçara de Turismo Base Comunitária do Paranaguá. Trouxe tantas contribuições em relação ao que é discutido, ao que é conversado na sua comunidade a respeito do TBC, né, o que isso significa para os jovens. É uma forma, né, de mantê-los na sua comunidade, né? O que isso vem a representar praticamente, né? Por isso que a gente pensou nessas lives, que é um tempinho curto, que para a gente seria ótimo ficar horas conversando aqui. Mas é um diálogo, né, que traz questões da prática, para a gente ver como que isso vem acontecendo diante desses desafios da pandemia. Então, mais uma vez, agradeço e os colegas que já estão aqui, todos os participantes, né, convidem os seus amigos e amigas, né, mandem um aviãozinho. Lembra eles que a live está começando, que a nossa convidada já está aqui no bate-papo, que a gente já está vendo. E desejamos aí um ótimo evento. Obrigada mais uma vez, Jaqueline. Isso tá? Para lembrar, gente, o TBC Rede é um grupo de pesquisa e extensão, está sempre dialogando com a sociedade. Quem fala, né, não é só a universidade que fala, sim, todos esses nossas pessoas estão aí no campo produzindo, né, cultura, que estão vivendo, né, nesses territórios, tem muito para falar. Então, o TBC Rede é um grupo de pesquisa e extensão que visa dar, né, ter também um processo, uma ferramenta, né, de voz, né, desses diversos grupos que a gente está sempre em contato. Então, obrigada, Jaqueline, vamos lá. Obrigada, Tereza. Um abraço para todos. Tchau. Obrigada, professores. Agora eu vou chamar a Mauriceia aqui para a gente começar a nossa conversa. Eu ainda estou fixa, Jaqueline. Eu ainda... Você não está conseguindo tirar. A Mauriceia entrou, mas ainda estou aqui. Eu não estou conseguindo tirar a senhora, professora. A senhora sai e entra de novo, então, por favor. Então tá. Tchau. Tá Tchau. Oi, Mauriceia, boa noite. Oi. Eu te agradeço muito. Tá me ouvindo? Estou ouvindo direitinho. Te agradeço muito por você ter aceito o nosso convite. É uma grande honra ter você aqui com a gente. Ah, obrigada. Mauriceia, as pessoas querem conhecer um pouco você, quer saber quem é Mauriceia, o que você faz, de onde você é. Você poderia falar brevemente a respeito de você? Sim. Eu me chamo Mauriceia Pimenta, eu sou caiçara da Praia de São Gonçalo, no município de Paraty, Rio de Janeiro, fica no norte do município. E atualmente eu me graduei na educação do campo, né? Mas antes disso eu já tinha uma caminhada junto com algumas organizações que existem dentro do território, né, da Costa Verde, que visa na permanência e direito dos povos e comunidades tradicionais no território de origem, né? Então, sou militante do Fórum de Comunidades Tradicionais, né? Eu tento somar e fortalecer sempre que possível, da Coordenação Nacional e Municipal Caiçara, né, que a gente tem uma organização dessas comunidades em específico, né. Atualmente estou junto com um coletivo de mulheres caiçaras da Baía de Ilha Grande, Mulheres da Terra, e assim, eu faço parte de vários espaços que estão pensando, que estão ali tentando gestar coisas, né, no nosso território, né? Uma forma da gente resistir, sim, se fortalecer, se capacitar, enfim, fazer uma troca com tudo isso que envolve a gente, né?
Mauricéia, você E já cursou uma universidade, já fez um curso? Qual foi esse curso? sim, eu atualmente eu me graduei na licenciatura em Educação do Campo, né, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E agora eu sou aluna do Teresa, né, da UF. Estou nesse processo assim de experimentar esse momento de estar numa pós, de estar também uma maternidade, porque eu sou mãe da Baiomi, ela tem 2 anos e 5 meses. Bom, parabéns. E, obrigada. Então, tentando gestar tudo isso, assim, né? A gente vai tentando se encaixar em vários espaços, né? Sim. Mauricéia, eu tenho uma pergunta para você que muita gente me faz essa pergunta porque as pessoas não entendem, não sabem o que é TBC. Eu gostaria de que você dissesse o que é TBC e logo a seguir você falasse um pouquinho do que é TBC para você. O que significa o TBC para você? Nossa, que missão. Deixa eu Falar o que é pedir só TBC, ele é tantas coisas. Mauricéia, deixa eu só pedir para o pessoal vai fazendo as perguntas de vocês e deixando aqui na interrogação que assim que a gente terminar aqui nossa conversa rápida, eu vou passando as perguntas para a Mauricéia. É só vocês deixarem as perguntas aqui, tá bom? Então, Mauricéia, o que é TBC? Nossa, complexo, hein? Eu acho que é uma responsabilidade bem grande, né? Responder isso, né? Eu acho que você é super capaz porque você vive isso, né? Eu vou trazer dentro da minha particular experiência. Eu acredito que o turismo de base comunitária ele surge como uma proposta do próprio turismo, no geral, né? Que é esse turismo que está aí, bombando principalmente aqui, né? Porque não existe nem o turismo que é o turismo de massa e nem o turismo de base comunitária, né? Porque o que eu entendo do turismo de base comunitária é a forma com que ele reconhece a forma de vida do comunitário, né, daquele espaço, daquele local, daquela geografia, daquelas pessoas, daquela cultura que permeia naquele lugar, e ele dá autonomia de sobrevivência para essas pessoas, né? O que o turismo de massa ele não faz, né? Porque ele te condiciona para um caminho que você se desconecta do seu eu, da sua realidade, da sua vida, assim, você entra numa cadeia ali, né, de trabalho massivo e muitas vezes você não vai conseguir manter a sua prática, né, a sua relação de vida com o ambiente que você mora. E o turismo de base comunitária, ele permeia justamente, eu não sei se como se fosse uma reparação, mas ele faz justamente o caminho ao contrário, né? Ele vai te lineando para o que é você, para as suas raízes, para a sua história. Sem maquiagem. Né? Para a sua forma de... Sem maquiagem, Sim, você vai mostrar as coisas do jeito que elas são, a sua forma de vida, não é isso? Justamente. E aí, essa relação leva para o turismo de base comunitário um outro papel fundamental, né? Que ele seria um papel de educação coletiva, não sei se é isso, se isso cabe, se esse termo cabe, porque ele vai te dando, além da autonomia, você vai se reconhecendo nas suas histórias. Então ele vai fazendo com que você identifique o seu eu, você se reconhece e reconheça o seu saber, né, o seu conhecimento, que a indústria, que esse turismo de massa, coisa, Hollywood não faz, ela não reconhece isso, né? O simples, o conhecer o tempo, o ver que vai chover, o olha a maré tá cheia, daqui a pouco vai vazar, vamos ali que agora vai encher, ele não reconhece isso, né? Sim. Então o turismo de base comunitária, ele vai agindo, ele vira uma ferramenta importantíssima dentro dos territórios, né? Justamente por ele ser ele ser essa ferramenta que ele vai transbordando nessa relação entre as pessoas e vai fazendo esse território pulsar, né? Ter mais autonomia, né? Ter essa liberdade de existir, né? Porque essas comunidades resistem, né? A tudo isso que vem de massa. Muito bom, Mauricéia. Eu quero fazer uma pergunta agora
Você pode ficar à vontade, tá? Aqui a gente tá em casa. Tá nervoso? Não, pode ficar tranquila. Ô, Maurício, aí, a Flávia, tá aqui na tela uma pergunta que a Flávia fez. O que que motivou você a entrar no TBC? Olha, eu não sei se eu sei te responder, porque, na verdade, o meu caminho, ele foi um caminho que ele foi rondando os espaços de movimento social, né? Eu sou fruto de trabalho social, eu sou fruto de pessoas que acreditavam em uma outra possibilidade. E eu acho que isso fez com que eu chegasse no turismo de base comunitária e que eu permeasse por todos os espaços que eu permeei, porque na verdade foram muitas coisas que foram juntando, né? Sim, você percebeu Então, uma necessidade também, não foi isso? Você percebeu uma oi? necessidade. Você percebeu uma necessidade, Sim. né? Sim, e porque o TBC ele até faz isso com a gente, né? Ele te direciona também, né? Ele vai te direcionando, né? Verdade. Mas eu fiz um curso de guia credenciado pela Embratur e antes disso, já com fora de comunidades tradicionais, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar do turismo de base comunitária foi dentro do Fórum de Comunidades Tradicionais aqui, né, que é o Fórum de Comunidades Tradicionais de Paratianga e Ubatuba. E nesse caminho, assim, eu nunca aprofundei, a gente sempre, né, ali tentando acompanhar tudo, aí eu fui para a graduação e fui aprofundando, né, fiz o curso de guia de turismo do Rio de Janeiro, então sou credenciada. Com cadastro, E o Maurício. com cadastro, Cadastro. isso, E aí eu me lembro que quando eu fiz o curso, que eu tinha já uma base, assim, do que era o turismo de base comunitária, eu carregava conflito comigo, porque eu não queria fazer o turismo de massa, né? Assim, até hoje eu ainda não consegui engatar nesse mercado, que é um mercado que faz com que todo mundo que trabalha, né, ali com o turismo mesmo, né, que é a pessoa que vai servir, que vai levar, que vai trazer, que vai guiar, eu não consigo. Eu tenho uma parada que me bloqueia. E aí isso, assim, acende, né, e acendeu e acende cada vez mais a importância do turismo de base comunitária, porque é justamente onde eu me identifico, né, porque eu quero continuar fazendo algo que vai fortalecer também o meu território, né, que já, né, ele, enfim, já sofreu vários impactos, então o que eu vou fazer agora tem que ter esse retorno, e eu entendo que o turismo de base comunitária, ele faz com que as pessoas, né, elas sejam formadas pela sua própria história. E isso me encanta muito no turismo de base comunitária. Essa coisa, né, da gente entender o nosso lugar de fala. Ele traz isso com muita procedência, né? Muito bom. Você Não sei se nunca respondi. respondeu sim, Mauricéia. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas antes eu queria te perguntar, você nunca ouviu falar no curso que você fez de guia de turismo? Nunca ouviu falar nesse curso de turismo de base comunitária? A respeito, você não... Aprofundada... Não, aprofundar, sabe assim, de aprofundar no assunto, de te trazer mesmo, não. Só Foi uma coisa muito, por alto, assim, né? eu não me recordo mesmo. Se falou, eles não conseguiram passar com esse sentimento, porque a referência que eu tenho não é dali. Assim, não que não tenha sido uma formação em um espaço de formação, mas a experiência do que é o turismo de base comunitária realmente não é dali desse espaço, e sim do Fórum de Comunidades Tradicionais aqui, né, da Costa Verde aqui, que ele que levantou essa bandeira, na verdade, né, essa bandeira de turismo de base comunitária aqui no território, quem levantou e quem manteve, assim, com muita garra, foi o fórum, né? É o fórum, inclusive, né? E aí ele vai trazendo esses outros elementos para os comunitários, para as pessoas que estão ali naquele espaço, né? Que a gente entende que serve, é uma autonomia, né? É uma outra forma da gente ver como a gente pode sobreviver mesmo, né? Verdade. Dentro do nosso espaço. É uma outra forma de fazer turismo, né? Sim, é uma outra forma, que não é aquela massiva, que vai levar 40 pessoas, sabe, para, né, massacrar sabe? Que você pode trabalhar de uma outra forma, que você pode fazer uma roda de conversa, contar a história daquele lugar.
E, tipo, levar uma planta para as pessoas sentirem o cheiro, uma textura, sei lá, um gosto, ou saber para que cura, não sei. Ele vai te trazer outros elementos, Sim. né, que o turismo tradicional ele não traz. Ele passa olhando o atrativo de uma forma assim, muito visual mesmo, de você olhar, tá ali bonito, vamos tirar, né? Assim, você não aprofunda, né? A pessoa Turismo de consegue base comunitária, ele te joga. A pessoa consegue tomar um chazinho de erva cidreira, capim-limão, né? É diferente, né? E ó, aquela folha ali, pega ali que eu vou fazer Isso. para você. Então, né, ter essa prática. Verdade, O TBC, ele é isso, ele é prática, né? verdade. Ele traz uma outra relação para as pessoas. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem uma outra pergunta aqui, já está na tela também, da Flávia, também da Flávia. Quais são os desafios para engajar mais jovens no TBC? Você acha que tem algum desafio, Sobrevive alguma dificuldade? muito. Eu acho que, sim, não vai ser fácil. Eu acredito que a principal é a sobrevivência. Primeiro que a gente está num mundo que os jovens, assim, é uma cadeia, é uma coisa que vai prejudicando a outra. A gente não tem uma educação de qualidade, a gente não tem uma educação boa de qualidade. Dependendo de onde esse jovem tiver, a realidade dele vai fazer que ele nem esteja dentro do território dele, né, naquele espaço de convívio dele. Então, aqui na minha região, eu sinto que a gente não quer mais viver da forma que está essa lógica tradicional. Assim, de você ter que sair 6 horas da manhã, voltar 8 horas da noite, você vai fazer sua comida e você vai todo amanhã de novo. As pessoas querem trabalhar com o que gostam, né? No mundo todo. E eu tenho ouvido muito isso. Eu ouvi esse ano, já ouvi de muitas pessoas. Eu quero trabalhar com o que eu gosto, eu quero andar no mato. E aí você percebe toda uma questão de conflito que o nosso território passa. Então, como que eu vou chegar... Assim, é difícil porque o jovem ele tem que sair para estudar. E aí, dependendo da família, ela não vai ter condição de manter, então ele vai ter que trabalhar. E aí, nessa coisa do trabalho do estudo, o estudo fica para trás. E aí ele entra na cadeia do trabalho massivo, de sobreviver e resistir. E o turismo de base comunitária, eu noto que assim, ele não é a mesma cadeia que esse turismo de massa. Então é muito difícil de fazer. Não sei se eu consigo explicar assim. Uma substituição tão rápida, sabe? De eu falar para um jovem assim, olha, vamos mudar essa forma, vamos trabalhar com uma outra ótica. Agora a ótica vai ser essa. Porque o próprio público ele está sendo reeducado, né? A entender que existe uma outra forma de fazer turismo. Então, eu acho que a sobrevivência é uma principal fonte, assim, sabe? De fazer com que esse jovem agora ele consiga ter essa dificuldade para chegar no turismo de base comunitária, que não é nada mais do que a vida dele. Não é nada mais do que o tio dele que conhece uma planta. Não é nada mais do que o pai dele que tem um conhecimento etnobotânico maravilhoso e que sabe todos os lugares onde vai ter água dentro daquela floresta, que é tudo verde, tudo gigante. Mas assim, é tudo. Na verdade, ele tem tudo. Mas ele precisa sobreviver. E às vezes essa mudança ela é muito cruel, porque não dá. E dependendo de onde essa pessoa mora, aqui em Paraty, por exemplo, o custo de vida é super alto. Sim. Então eu vejo os jovens da minha comunidade indo trabalhar com turismo de massa aqui. E aí vai comprar uma lancha, ele vai botar ali, ele vai conseguir, né, ter uma estrutura para ele ser um pouco mais autônomo, de ter alguma coisa, assim, dele trabalhar para ele. Porque dependendo do lugar, você ainda nem consegue trabalhar para você, você vai trabalhar para uma outra pessoa, o que te implica em muito mais outras coisas. Então eu sinto que tem essa dificuldade. A gente tem uma experiência na comunidade de um jovem, que é o Jonathan, e ele saiu para estudar e agora está fazendo um curso também, né, para guia regional. Então, assim, existe essa coisa da formação do jovem ter que sair da comunidade, né? Sim. Então, esse afastamento, mesmo que seja temporário, ele existe, né? Então, acho que
são elementos, assim, que rondam mesmo o turismo de base comunitária, assim. Aqui na minha comunidade eu vejo que ele está, assim, nascendo mesmo, né? Porque são muitos anos de turismo de massa. A gente vem de verões passados, vários ônibus, assim, sabe? Um monte de gente, pô, cooler. Então, assim, é outra realidade. O que a gente está propondo é esse trabalho de educação coletiva, e o que eu vejo que é um processo de autoformação, né? Porque ele é um trabalho de formiguinha. Ele é um trabalho de formiguinha. Então, a gente tem um coletivo dentro da nossa comunidade, que é São Gonçalo, que ele tem poucas pessoas. Então, assim, é um trabalho que a gente vai ali se fortalecendo junto mesmo, sabe? Entendendo melhor, passando por outro, olha aqui que a gente vai ajeitando para a gente conseguir se manter, né? Então, eu fico pensando que uma forma de os jovens estarem mais presentes é realmente a gente conseguindo amadurecer todo esse trabalho, todo esse pensamento, todo esse projeto que é o turismo de base comunitária, que a gente vai empoderando, vai, né, fortalecendo até para que eles tenham a oportunidade de ser autônomos mesmo da sua história, né? Poder contar a sua história de uma outra forma. Muito bom, Mauricéia, deu para entender. Eu tenho uma outra perguntinha da Aline aqui. Quem tiver suas perguntas, é só colocar aqui na caixinha e eu vou fazendo para a Mauricéia. A pergunta da Aline é a seguinte, Mauricéia: como você vê a situação pós-Covid para o TBC no geral e em seu território? Não sei te responder, assim. Eu acho muito complicado, porque, na verdade, aqui no território, o turismo de massa ele já está, porque Paraty ele não teve o município ele não teve essa posição, né, radical de fechar, e foi muito pouco tempo. Então o turismo ele tem retomado já há um tempo e agora ele está em alta, porque o feriado está lotado, todos os lugares, tudo, né? Eu percebo que existe uma dificuldade das pessoas, elas se... Como que eu posso dizer, gente? Porque esse turismo, ele mantém muitas famílias. Mantém desde as famílias que têm ali, enfim, empreendimentos, como as famílias que trabalham nos empreendimentos das outras famílias que são dali também, né? Então, assim, com a queda desse turismo gigantesco, muita gente ficou sem emprego, muita gente ficou sem esse espaço de trabalho. E agora, as pessoas têm, assim, elas precisam de um resultado, sabe, rápido, né? Então, eu sinto que o turismo de base comunitária, ele... Como que... Não sei se estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Falaram de trás. Estou ouvindo. Ah, tá. Então, eu sinto que o turismo de base comunitária, ele precisa ser fortalecido com mais pessoas, com mais comunitários. O que a gente tem tentado fazer é justamente essa sensibilidade na nossa comunidade, né? Tá formando pessoas, né, juntas, coletivamente, para que a gente possa estar ocupando cada vez mais espaço. Porque a gente vem realmente desse corredor que é do turismo predatório, né? Então, assim, muita gente tem realmente essa dificuldade até de perceber, nossa, mas existe um outro, o turismo não é esse, o turismo que já é turismo. Então, essa coisa de fazer a pessoa perceber que, caramba, você é uma pessoa que sabe fazer uma canoa, cara, poxa, a gente pode vir trazer, mas tem gente que é isso? Tem. Então, essa sensibilização, né? Eu fico pensando que para agora, depois do Covid, assim, eu acho que existe uma grande, gigantesca possibilidade, né? Que é isso, é um caminho que a gente vai percorrer. O resultado ele não chega de uma vez. Mas eu vejo que com todo esse pane que o planeta está vivendo, muitas pessoas têm percebido o quanto a gente precisa de outros espaços, né? E de outras relações com o próprio ambiente, com a própria natureza, com a própria relação ali, né, nos espaços, né, geográficos, com as comunidades. Então, eu tenho pensado que pode haver, assim, uma nova forma, assim, coletiva de se comportar referente ao turismo de base comunitária. Mas eu não consigo responder, assim, exatamente, vai ser assim, porque é tudo tão incerto, né?
Eu sinto que esse momento que a gente está vivendo é tudo muito incerto. Verdade. Principalmente, né, principalmente em relação ao turismo, em relação a todo esse contexto mesmo pandêmico que a gente está vivendo, né? A gente não consegue ter garantias, a gente está vivendo isso, né? Esse governo alimenta isso, que a gente não tenha certezas. Sim. Você conseguiu voltar a trabalhar, Mauricéia? Não, a minha vida mudou, assim, um pouco por conta de, né, um pouco não, eu, assim que terminei a minha graduação, minha filha estava bem pequena. Logo depois surgiu essa oportunidade de se inscrever na pós, né, que é essa de gestão de saberes e território, né, da UF, e eu experimentei, né, esse processo seletivo, e a minha filha estava bem pequena, e o pai dela trabalhava como autônomo. Com a pandemia, as coisas mudaram. Ele foi trabalhar como fixo, né? Então, ele todos os dias está fora. E aí eu fiquei na função ali do cuidar, né? Que na maioria das vezes cabe a essas, né? Verdade. Essas mães. A gente até vê casos diferentes, mas são menores. Então, eu tenho tentado, assim, associar os estudos, né, com a maternidade. E os trabalhos extras também com a maternidade. Então, assim, só aceito convite que caiba a ela. E aí é assim que eu tenho sobrevivido. Então, assim, eu não voltei depois desse processo de pandemia e agora também, esses 2 últimos anos, eu não voltei efetivamente, assim, né, a campo. E aí eu tenho tentado elaborar, assim, sabe, esses trabalhos futuros de forma, vou me capacitando, vou melhorando algumas técnicas mesmo, tentando aumentar aprendizados, né, para que a gente possa atuar com mais efetividade no território, né, fazendo com que o nosso trabalho também forme, né, Sim. que a gente também conduza outras pessoas a se entenderem como pessoas atores fundamentais desse processo, porque o turismo de base comunitária, ele é isso, né? E consiga, gente... consiga deixar esse jovem aí, né? Que ele não vá Sim. fazer outra coisa, que ele dê prosseguimento nesse trabalho, né? Sim, que ele consiga se sentir seguro ali, que ele consiga se sentir ali visto, né, naquilo. É isso, é um processo delicado, mas a gente está no caminho. Vai dar certo. Tem tentado, vai dar certo. Ô, Maurício, eu tenho uma pergunta aqui da professora Tereza Mendonça. Você consegue ver aqui na tela? Como é a participação dos jovens no TBC no seu território? Tem muitos jovens? Não, muitos não. E como é a participação muitos deles? não, temos alguns. Nós temos alguns. Porque eu sou jovem ainda. Claro, com certeza. Mas nós temos alguns. Hoje eu vejo que algumas pessoas a mais, assim, sabem, já ouviram, pelo menos, o que é o turismo de base comunitário. Então, a gente, sempre que pode, a gente tenta, né, buscar alguém, trazer. Mas as pessoas, assim, elas estão muito conduzidas ainda por esse turismo, que é o que reina. Eu sinto que há essa dificuldade, às vezes, até de perceber o quanto a gente pode estar trabalhando o turismo, mas com uma outra ótica. Então, os jovens que estão próximos do nosso ciclo ali de trabalho, eu acho que eles têm uma relação, assim, parcial, sabe? Conseguem interagir. Acho que o que a gente vai fazendo com o tempo é realmente se fortalecendo, se munindo de informações para que a gente consiga passar isso para as outras pessoas. Porque nem todo mundo dentro de um espaço, ou de um movimento, ou de uma roda, nem todo mundo está alinhado com o mesmo caminho de formação, né? Então, sempre a gente vai tentando igualar isso, assim, né? Igualar as informações, né, igualar os saberes ali sobre algo, enfim. Sim. Então, eu acho que eu tenho esperança que a gente consiga alcançar mais jovens, mas atualmente o nosso grupo de jovens não é muito grande, mas quem está ali está presente.
Muito bom. Eu acho isso também importante, porque às vezes não precisa a gente ter um número muito grande, Verdade. mas no nosso caso a gente quer ter um número grande, porque o turismo de base comunitária ele é para desconstruir essa ótica aí que vai minando, né? Toda a relação ali de ambiente, de vida, enfim, de conhecimento, saber popular. Então, a gente não quer isso, a gente quer justamente ao contrário. Então, a gente vai pensando para que, né, que a gente consiga captar mais jovens. Estamos nesse caminho. Muito bom, muito bom. A professora Tereza deixou uma outra pergunta aqui, que é para você falar um pouquinho sobre a rede São Gonçalo de TBC. Sim. Olha, eu não consigo. Vamos lá. Então, a rede de base de comunitária lá de São Gonçalo, a Tereza já conheceu algumas pessoas, eu não sei se conheceu todo mundo, mas algumas pessoas ela já conheceu, porque, na verdade, turismo de base comunitária lá em São Gonçalo, a gente fez uma experiência, né? Nós fizemos quando teve um evento aqui em Itarituba sobre o turismo de base comunitária. E foi bem bacana, não me recordo o ano, sou péssima de guardar a data, mas eu acho que foi seminário, e foi muito legal. E eu lembro que muitas experiências bacanas. E um dos dias a gente foi para São Gonçalo, né? Finalizou, né? E aí o Vaguinho propôs a gente experimentar fazer isso, fazer uma parte do nosso roteiro, porque a gente tem mar, né? A parte marítima, e tem a parte da terra, né? Que sobe o sertão. E aí nós fomos e fizemos, e foi muito interessante pelo fato de essa coisa do reconhecimento do território, né, em si. Sim. Ali, né, da gente ver que aquilo é nosso. E, caramba, é minha casa. Pô, é minha história. Pô, é ali que eu mariscava. Pô, né, essas histórias, que interessante. Então a gente se reconhece, é isso. O turismo de base comunitária, ele vai fortalecendo a nossa identidade. E aí, nesse caminho, a gente vai trabalhando, né, ali, junto com os comunitários que, né, estavam nesse processo de formação, e entendemos, vamos criar um coletivo onde que seja um espaço que a gente possa estar gestando junto essa ideia, esse feto aí que a gente, né, gesta junto, né, porque o turismo de base comunitária, ele não é ele sempre vai ser mais de uma pessoa, ele sempre é coletivo, que ele traz sempre essa coisa, uma né? rede, né, Mauricéia? Sempre é uma rede, sempre é uma rede. Ele traz isso, entendeu? Então, a rede nasce ali, nesse momento que a gente, com esses espaços, entende que a gente precisa de um espaço para dialogar sobre aquilo. Então, a gente tem aquele espaço para dialogar, né, sobre o turismo de base comunitária. Ela é bem recente, assim, essa rede, os companheiros não, mas a rede, esse espaço em si. E a gente tem tentado, assim... a gente agora atualmente está fazendo parte da rede Andericó, né? E a rede Andericó é uma rede do Fórum de Comunidades Tradicionais. Muda o quê quando que ela Mauricéia? O que muda quando você entra e começa a participar da rede em Andericó? Mudou alguma coisa? Na verdade, muita coisa, porque a rede Andericó, ela tem tentado ir capacitando, não sei se é essa forma correta, mas a gente tem espaços de formações coletiva com até técnicos e outras pessoas que vão trazendo informações para que a gente possa se orientar de como pensar, de como organizar alguma situação, de como observar, de como a gente pensa questões, por exemplo, de precificação, pacote, história, enfim. Né, eu acho que ela é fundamental, né, até porque antes da rede Andericó veio, né, o fórum, enfim, que ele resulta nisso que a gente tem gestado ali junto, né? Então, ela fortalece, eu me sinto como comunitária da rede de turismo de base comunitária de São Gonçalo, mais fortalecida ao ponto que eu entendo que é uma cadeia, é isso, é uma rede, né, uma rede de espaços formativos que vão alimentando a gente. Então, a gente ali dentro de São Gonçalo, nessa rede de base comunitária ali,
ela é um feto que é alimentado por vários outros atores, né? Que sejam esses atores comunitários de dentro da comunidade, que são fundamentais, porque são essas inspirações, como atores que estão aí dentro do movimento, que são parceiros, e que são, enfim, pessoas que estão aí formando, capacitando, fortalecendo, ajudando a gente. Mas que não fujam dessa ideia de turismo de base comunitária, né? Não pode fugir. Não. A gente tem tentado pensar que isso é a única meta. O turismo de base comunitário, ele é o que tem que ser. Ele é o que tem que ser. É o que vai alimentar esse território, alimentar a nossa luta, porque ele é uma ferramenta diferente. O turismo de base comunitária é uma forma de que a gente consiga resistir ainda mais, de que ele alimente uma luta de persistência no território. Então, ele é uma ferramenta para que a gente consiga permanecer no território. Porque ele fundamentaliza os nossos conhecimentos, que são ancestrais, que são super hereditários, que são dos povos originários, que vem atravessando gerações e gerações, que sobreviveram ao embranquecimento, que sobreviveram a todo esse processo de colonização cruel. Então, assim, o turismo de base comunitária, ele é algo revolucionário para todos os territórios, porque ele é humano, ele vai humanizando. Ao longo que você vai se conectando com as pessoas e se conectando com o território, é isso. Ele vai trazendo essa humanidade, essa coisa sensível pra gente, que não é sensível só de emoção, mas sensível de relação mesmo, né? É isso que a Tereza falou. Poxa, a gente quase nunca consegue conversar, né? Tivemos junto lá no Bracuí, esses dias eu estava vendo umas fotos, e a gente fez uma caminhada lá. Então, assim, olhar as fotos e ver o quanto ele traz isso. São experiências que o turismo de base comunitária tem. Então, assim, para o futuro, eu só penso que é turismo de base comunitária, que é uma relação que a gente tem que ir realmente se fortalecendo para que a gente consiga efetivar em todos os espaços possíveis, né? Porque ele trabalha luta, ele trabalha história, conhecimento popular, né? Do povo. Maurício, aí eu quero fazer... Você está conseguindo ver aqui na tela uma outra pergunta do professor Rafael, que ele tá pedindo para você compartilhar um pouco de como que vocês fazem essa comercialização do TBC no território. Como é feita essa comercialização do TBC no território? Olha, atualmente, assim, a gente, na verdade, as principais participações que a gente teve, que o nosso grupo teve, foram com universidades, né? Que nós temos universidades que são parceiras já, né, ali do nosso espaço, assim como a Rural, assim como a UF, enfim, outras, né? Então, nessas experiências, elas são comercializadas ali de forma particular, não sei, assim, pessoal, a pessoa que tem um contato comigo, e aí eu dialogo. O que a gente tem tentado trabalhar, justamente na rede de base comunitária da nossa comunidade, o que a gente tem tentado estruturar é um trabalho mais coletivo, assim, sabe? De a gente pensar uma central, de a gente pensar como que isso vai de uma outra forma, né? Que não seja essa, por exemplo, particular, ou que vá de uma forma que seja mais prático. Mas os parceiros os parceiros que têm e que fazem esse trabalho com a gente, normalmente eles dialogam com algum comunitário que eles já tenham contato, e aí eles finalizam, não sei, como para eles for mais favorável. É assim que... Maurício, eu vou colocar mais umas... Tem bastante perguntas aqui que as pessoas fizeram. Uau! Vamos tentar responder. O que a gente não conseguir responder na live, eu envio para você, tá? Tudo bem. O Márcio Viana, ele está perguntando assim: o TBC é um dos pilares das ações do colegiado da Bahia de Ilha Grande. Vocês conhecem? Ele está perguntando se vocês conhecem. O colegiado, será que ele está falando? Eu acredito então, que seja. Eu não conheço a... Eu não conheço a fundo o colegiado, mas tem outras pessoas da comunidade que com certeza tenham tido a oportunidade de acompanhar melhor.
mas eu particularmente não tenho tanto conhecimento sobre. Sim. Mas já ouvi falar do colegiado, da Bahia de Ilha Grande, né? Eu acho que já tive alguns espaços que chegaram a trazer, né, questões sobre o assunto, mas eu particularmente não. Nesse momento de formação eu estava em outra roda. Porque às vezes é isso, a nossa agenda não bate, entende? O que acontece é que somos poucas lideranças para muitas questões. Eu sinto que existe isso, que não existe esse afastamento nem só do jovem na questão do turismo de base comunitária, né? Mas como isso tudo está relacionado com formação, né? Ali a gente vê que existe realmente um afastamento, e é isso, são poucas pessoas para muitas coisas e às vezes a gente não consegue, né, pegar tudo. Dar conta, né? Verdade. Não consegue. Ó, o Arlan está comentando aqui, o Argeu Costa, é o Arlan. Ele está falando que é muito legal esse engajamento e resistência com a iniciativa TBC. Está dando parabéns pela live. Obrigada. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui da Flávia, que quer saber quais são as aplicações das políticas públicas para o desenvolvimento do TBC na sua realidade. Terminaram lá? Políticas públicas? Políticas públicas para desenvolver o TBC na sua realidade. Cara, é complexo, hein? Eu não sei se eu consigo... Eu sinto que existe um vácuo, assim, em relação a isso, sabe? Acho que poderia, inclusive, ser alimentado por políticas públicas, né? Não só para a minha realidade, mas para no geral, de justamente trabalhar essa proposta do turismo de base comunitária como fonte de empoderamento coletivo, né? De formação coletiva, e eu sinto que não tem, assim, eu sinto que existe, não sei se uma dificuldade, sabe? Não sei, muito grande de estar trazendo, assim, políticas públicas que alimentem esse tipo de iniciativas. Sim, assim, eu não tenho visto tantas, assim, mas não significa que às vezes tem em algum lugar específico e eu não sei, mas eu não sinto tanto isso. Eu sinto que existe um vácuo aí, né? Sim. Mauricéia. Precisa ser... Mauricéia, vamos tentar resumir aqui, que a gente já passou muito rápido o tempo, né? A professora Tereza Mendonça está pedindo para você falar sobre ciranda, manifestações culturais. Ah, é? Então vamos lá. Falar sobre ciranda. Ciranda, manifestações culturais. Então, na minha comunidade, eu prefiro, né, trazer essa... que como eu sou caiçara, a gente tem essa relação. A ciranda é uma dança tradicional caiçara, mas que não é uma dança que tem na minha comunidade. No município de Paraty, que é patrimônio, né, enfim, tem outras comunidades, né. A gente tem Itarituba, que está ali do lado, inclusive, que é a comunidade, né, ancestral, trabalha essa questão da ciranda, mas essa coisa da música, né, essa coisa, ela não está muito presente na nossa comunidade. Houve esse afastamento entre as gerações. Sim. Então houve aí a gente está num caminho de que com o próprio turismo de base comunitário a gente tem justamente descoberto coisas, né? E isso é importante, que vai reconstruindo uma história, né? A gente vai reconstruindo ali na escrita, porque ela está ali viva, né? Num plano que a gente não consegue ver com os olhos, só ouvir, né? E para isso a oralidade é muito importante. Então eu, como comunitária, conheci a ciranda em outros espaços, né? Inclusive em Itarituba, com os meus amigos aqui de Paraty, que é o Marcelo, que inclusive meu professor, tem como professor, porque, né, ele é uma pessoa que vem me ensinando sempre que possível. Tem o Fernandinho, tem o Dudu. Então, tem outras pessoas no nosso meio que, como fazem, isso, né? Essa manifestação cultural, ela é vida, ela pulsa, né? Que é isso que o turismo de base comunitária é muito louco, que tá tudo junto, ela pulsa. Então, às vezes, eu tô lá na casa do Marcelo e começa a tocar uma ciranda, e já acende fogão a lenha, e já pega, aí chega um outro, e daqui a pouco tá rolando
música. Então você vê que pulsa, é isso. Né? A cultura ela está presente nas próprias relações de vida, né? Nas próprias maneiras de se relacionar com os comunitários, né? Sim, Então o turismo de base comunitária vai trazendo isso, né? sim. Ô, Mauricéia, Então ela é fundamental para a gente, a ciranda e, enfim, tantas outras danças, mas não são todas as comunidades que nós temos. exato. Mauricéia, a Flávia colocou aqui uma pergunta, mas você já respondeu basicamente essa pergunta que ela faz, que são quem são os jovens da sua comunidade e como eles participam do processo de TBC. Quem são os jovens? Ela quer saber quem são esses jovens, né? Como eles participam do processo, você basicamente respondeu. Mas ela quer saber. Na maioria da... Sim. Com o turismo de base comunitária, assim, lá na nossa comunidade, a gente tenta, assim, tá dando ênfase, tá lineando esses jovens caiçaras que são tradicionais, que estão ali nesse espaço, né, geográfico. Então, a maioria, assim, todos eles são caiçaras de São Gonçalo. E como existem várias partes para o turismo de base comunitária acontecer, né? Existe quem pensa, existe quem constrói aquela parte prática, que é a parte da gente se encontrar, a outra que vai receber do outro lado. Então, eu fico vendo que num caminho de turismo de base comunitária, assim, não consigo nem... São inúmeras pessoas, né? Então, a gente tem a família que vai estar recebendo para fazer uma comida e que vai ter as filhas que vão estar ali, né, ajudando, e que vão ter a pessoa que vai estar recebendo quando você chegar. Então, a gente tem esses anfitriões que também são jovens, que muitas das vezes não estão ali de frente dentro do diálogo, mas eles estão participando de forma indireta, mas direta. Sim. Sabe? Ele está ali preparando a tua comida, ele está ali, né, tá ali pescando o peixe que você vai comer. Então, está ali, vai te servir, vai levar ali. Então, são várias pessoas que estão... nem sempre todo mundo está na mesma função, mas todos estão projetando o mesmo resultado, né? Então, no turismo de base comunitária, isso é bacana. Então, tem várias outras famílias, né, que pessoas específicas vão trabalhando. Então, na nossa comunidade, todos que trabalham em turismo de base comunitária são caiçaras, que é uma forma da gente estar justamente alimentando e fortalecendo essa identidade, fortalecendo todos esses conhecimentos, né? Enfim, esse caminho. Mauricéia, eu vou comentar rapidinho aqui o Carpedim, que deixou... Ele está falando assim, muito legal todas as suas falas, resistência pura, show de resistência. Muito foco nas falas, muito foco nas suas falas. Pena que a gente já está no finalzinho, né, Mauricéia? Assim, eu estou muito feliz. As outras perguntas que ficaram aqui eu vou enviar para você responder a pessoa no privado também, tá? E sim, eu quero dizer que é muito importante você estar aqui, você tem lugar de fala, né? Os jovens têm lugar de fala, o TBC tem lugar de fala. É muito importante, no TBC, sim. Rede Jovem. E eu quero agradecer a participação de todos aqui que passaram esse tempo, esse momento com a gente aqui, né? E principalmente a você, né, Mauricéia? Porque você respondeu de pronto, aceitando o nosso convite. Obrigada a vocês pela oportunidade. É sempre bom a gente estar junto, né? Porque, afinal de contas, como é uma rede, a gente vai se alimentando sempre, né? Se fortalecendo. É isso. Estamos aí. Sempre que precisarem, deem um toque. Confesso que eu fiquei nervosa. Mas estamos aí, estamos juntos. A gente está nesse caminho de aprendizado também, então eu acho muito importante ter esses espaços para que a gente possa realmente fazer com que a informação chegue a outras pessoas também, né? Sim, claro. Que às vezes não vão ter oportunidade de estar no mesmo espaço que a gente. Mauricéia, Então eu quero te convidar para as próximas lives aqui, né? Nós teremos toda semana, nesse mês de setembro, uma live diferente, com um convidado diferente, mas o tema é muito atual, né? É TBC Rede Jovem. Então, assim, toda semana a gente tem uma pessoa diferente aqui e eu quero convidar cada um de vocês que está aqui, né? E o Sandro também está dando parabéns pela live, muito enriquecedora.
Para essa Show, próxima, obrigado, gente. para essa próxima Obrigado a todo mundo, né? Então, eu quero convidar todo mundo para a próxima live de semana que vem. Vai estar muito bacana também, muito atual. E, Mauricéia, você quer fazer algum comentário, considerações finais, né? Olha, eu acho que a gente tem que fazer com que esses espaços para os próprios jovens terem essa concepção até mais afinada sobre o turismo de base comunitária, que eles aumentem, né? E aí é isso, essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo é tudo muito incerto, mas acho que vale para o futuro a gente realmente pensar nisso, assim, quando isso tudo amenizar, né, e as coisas normalizarem mais, porque é importante, a juventude precisa mesmo, né? A gente precisa de oportunidade, de coisas diferentes, e principalmente que fortaleça a nossa identidade, assim, né? As nossas matrizes, né? Independente do território, independente do lugar. Porque nós não podemos desistir, né? Não, jamais. Estamos aí confiante. Mauricéia, muito obrigada mesmo. Eu deixo Obrigada a aqui, você, querida. quero reiterar o convite para você estar aqui com a gente semana que vem assistindo, tá? Show. Muito bom, convida mais pessoas para nossa live. E muito obrigada a todos que estiveram com a gente aqui até agora. Quero agradecer, né, os nossos colegas da UFJF, a professora Edilane, os nossos colegas aqui também da Rural do Rio de Janeiro, que nos auxiliaram para que essa live pudesse acontecer, né? Tem todo, tem todo um pessoal por trás, né? Trabalhando. É a rede, né? Exatamente. É a rede. A gente vive assim, vive em rede, parece peixe. Ninguém faz nada Só em sozinho. rede. Ninguém faz nada sozinho. O importante é a gente lembrar que a gente não faz nada sozinho, né? Pois Que é, sempre tem alguém aí. verdade. E a gente está aí, resistindo. Tá bom. Mauricéia, muito obrigada. Eu quero dizer para vocês também que a lista de presença está na bio, tá? Para vocês assinarem. E até semana que vem. Eu vou mandar para você, tá, Mauricéia? As perguntas que faltaram aqui. Tá bom, pode mandar. Tá bom? Tudo bem. Um beijão a todos. Uma ótima noite. Beijão. Até a próxima, gente. Boa noite, gente. Muito obrigada, hein?